7 horas e 14 minutos, 7h14, Radar de Notícias ao vivo, participe, 99-507-6900. Conosco no estúdio, o ex-secretário de Gestão, atual porta-voz estadual da rede, Sir Nilson Gonçalves, bom dia. Bom dia, pessoal, esse Lorde. O Lorde inglês. Bom dia a todos, bom dia Pedro, bom dia Rodrigo, muito obrigado por mais uma oportunidade. Já aposentou a gravata, voltou a ser plebeu? Não, eu vim aqui para ver se a gente tira esse Lorde aí, eu tirei a gravata. Tem o Lorde inglês, tem o Conde italiano. Diz que tem mais um personagem agora também, né? Tem o toureiro espanhol. Ainda hoje eu vou falar que é o toureiro espanhol. Tem o toureiro espanhol. Bom, Nilson, você, secretário de Gestão, foi criticado aqui pelo presidente do Sindicato de Servidores, o Pedro Zanotti. Ele disse que agora com o CAMEI lá de secretário está bem melhor, que você não compreendia a questão das horas extras. O que você tem a dizer? Olha, assim, eu fiquei meio surpreso quando eu vi aqui o Pedro Zanotti falando sobre esses pontos e me deixou um pouco... assim, a gente vê que realmente, por exemplo, o Peterson está ganhando bastante notoriedade no governo. Ele conseguiu até que o presidente do sindicato viesse aqui defendê-lo, porque o homem está realmente com bastante força lá. Ou seja, saiu de um sindicato patronal para um sindicato profissional, né, para o sindicato do... Então, sei lá, eu fiquei meio intrigado, mas... tem alguns pontos que eu, inclusive, anotei aqui, que foram falados, que me deixou um pouquinho, muito tranquilo para chegar aqui e falar sobre esses pontos. Logo quando eu cheguei na secretaria, tinha muita coisa atrasada, Pedro, muita coisa atrasada, muitas horas extras para pagar. E a primeira reunião que a gente fez com o sindicato, eu falei, vamos colocar no papel o que precisa ser pago, né? E aí depois o que eu faço? Vou sentar com o secretário de Finanças e aí a gente vai fazer um plano de pagamento, porque não dava para pagar tudo de uma vez. E isso foi feito. Foi colocado tudo numa planilha, na primeira ata, com certeza, lá da nossa reunião, vai estar lá essa primeira fala minha. E nós fizemos isso. Agora é importante falar para o Pedro, que talvez ele não entendeu muito o sistema, como funciona o sistema na prefeitura. Primeiro, você tem a hora extra que ela é feita lá na ponta, né, numa secretaria, é passado isso para a Secretaria de Gestão, nós simplesmente fazemos o cálculo, damos para a Secretaria de Finanças e eles decidem quando paga, como paga, o formato do pagamento. E se paga. E se paga. Então, Secretaria de Gestão não paga nada, ela só faz cálculos. Agora, que interesse teria eu de segurar cálculo? É tão insano a colocação dele aqui, dizendo que eu segurei cálculo, que o Peterson não sabia. Depois que o Lula inventou, eu não sabia. Tanta gente agora está falando, eu não sabia de nada, né? E aí eu fiquei mais intrigado ainda que vocês tentaram fazer a colocação, olha, Pedro, não é assim, peraí, no secretário de Gestão, e mesmo assim ele tentando culpar todo mundo que saiu e todo mundo que ficou é maravilhoso. Não sei, eu não estou entendendo muito bem como funciona mais o sindicato patronal, depois o Pedro precisa explicar mais para o servidor. O Zanotti. Pedro Zanotti, então, o Pedro Zanotti precisa explicar um pouquinho mais aí para o pessoal do servidor qual é o papel realmente hoje, qual é o papel do sindicato, né? Como é que você observou quando você saiu da Secretaria de Gestão, e foi o CAMEI e o Capivara, que era o adjunto, foi para a Previdência? Como é que você observou isso? Então, isso aí foi um ponto que vocês colocaram, e de forma muito inteligente. Eu saí da Secretaria de Gestão, porque eu pedi demissão, acho que vocês acompanharam. Sim. Eu pedi para sair, mas ficou um adjunto com toda a competência, com muita experiência no serviço público, sim, como adjunto, e o adjunto é para isso, na falta, por exemplo, o Tenório ficou com problema de saúde, ficou lá o adjunto tomando conta da Secretaria, e é para isso que o adjunto está lá. E o Paulo, ele tinha todas as condições de assumir. Então eu saí, o Paulo naturalmente assumiria, e depois ali o governo ia tratar quem que ia ser o titular. Eu me coloquei à disposição do governo, dizendo, olha, se vocês quiserem fazer alguma transição, estou à disposição. O CAMEI ligou para mim e falou, Nilson, você pode vir aqui me passar os projetos que estão em andamento? Eu fiz isso, tá, de uma maneira bem profissional. Sentei com o CAMEI, coloquei os projetos, só para vocês terem uma ideia, nós deixamos 52 projetos, alguns já concluídos e outros em andamento. 52 projetos numa Secretaria de Gestão, que até então estava tomando outros rumos no governo passado. Então, houve a transição. Eu não acho que a transição foi da forma que deveria, eu acho que deveria ter ficado lá pelo menos uma semana, porque a Secretaria de Gestão é extremamente complexa.
mas eu fiz o que o governo pediu para fazer. Eu não saí, fui embora, falei, não volto aqui mais. Fui lá no outro dia, sentei com o CAMEI e me coloquei à disposição de ficar 5 dias, 10 dias, se fosse necessário. Então foi de maneira extremamente bem republicana. E tem até alguns pontos, se você me permitir, eu gostaria de tocar que ele fala, por exemplo, acordo de horas. Ele falou assim, o Nilson deixou o acordo de horas vencido. Gente, existe uma nova regra hoje que nem precisa mais do acordo de horas, isso pode ser feito diretamente com o funcionário. Não precisa mais do sindicato. Agora, é republicano lá fazer um acordo com o sindicato? Também é. Agora, dizer que eu deixei vencer, muito pelo contrário, nós fizemos o acordo, porque ele estava vencido quando eu cheguei, o Pedro Zanotti não participou da reunião, o que pensa todo mundo que ele participa de todas as reuniões, ele não participa, aproximadamente 50% das reuniões, o restante é sempre o pessoal, o Rogério que vai, a Renata, e esse do acordo de horas ele não participou, até por isso que eu acho que ele não sabia. Mas é interessante depois da reunião, Pedro, você dar uma lida na ata e saber o que foi feito lá. Mas você não participou dessa reunião do acordo que nós fizemos temporário. Parece que ele falou que houve um acordo que necessitava da aceitação do sindicato, foi isso que ele disse? Não, mas ele disse de um acordo que está sendo feito agora. Não esse anterior. Tá. Então, porque quando nós chegamos na Secretaria de Gestão, tinha muita coisa atrasada. Nós dividimos em 3 blocos. Era as horas extras, que realmente tinha bastante coisa atrasada, e nós colocamos tudo no papel, fizemos uma programação, pagamos mais de 18 milhões de reais em horas extras atrasadas. Existia o decreto da maldade que fez no governo Almeida, que estava sobre uma ação judicial que eu não poderia pagar. Eu não posso pagar se está em ação judicial. Eu tenho que esperar uma decisão para depois efetuar o pagamento. Foi tomado, eles ganharam na justiça, eles ganharam na ação que eles moveram contra a prefeitura. Logo quando eles ganharam, eu fiz o pagamento de tudo, isso sempre em acordo com o Peterson. E ficou as horas extras da saúde. Agora é interessante porque ele não trouxe essa informação, que a hora extra da saúde estava sendo negociada diretamente o sindicato e a Secretaria da Saúde. Eu não estava participando. E aquilo estava enrolando, chegou uma hora que eu bati na mesa e falei, pera um pouquinho, vamos fazer a reunião aqui, porque eles faziam a reunião direto lá na Secretaria da Saúde. Aí eu trouxe a reunião para a nossa CPN, trouxe uma pessoa da saúde e começamos a discutir. Quando o CAMEI chegou, ele já pegou o cálculo pronto, porque eu bati na mesa e chamei a responsabilidade de fazer o cálculo, porque estava enrolando demais. E isso ele não falou. Deixa o Rodrigo perguntar. Não, Nilson, eu lembro que quando você ainda era secretário, nós questionamos várias vezes com relação à questão do RJU, Regime Jurídico Único, você falou que estava em andamento, e parece que agora o assunto meio que saiu da pauta. Vocês têm acompanhado isso, já que vocês se colocaram agora como fiscalizadores do governo? Sim, nós temos, eu tenho acompanhado bastante isso, até porque quando eu estava na gestão, eu fiz questão de conversar com todas as associações, em que pese o sindicato não gostar que a gente fala muito com a associação, porque eles que têm a legitimidade de representar o sindicato, a gente conversou com todas as associações, vinha o sindicato acompanhando, o CAMEI também participava muito disso, e agora a gente vê que saiu realmente da pauta. Nós tínhamos um calendário para conversar com todos os servidores das secretarias. Eu realmente não tenho notícia de que isso está acontecendo, mas o CAMEI eu tenho certeza que estava acompanhando bem, eu tenho certeza que ele vai saber conduzir isso daí. E tinha uma empresa que estava vindo para nos ajudar nos cálculos. Eu não sei se vocês lembram, nós tínhamos que fazer um recadastramento, porque o recadastramento estava péssimo, que fizeram, que pagaram mais de 1.300.000 reais na última gestão. Nós fizemos um recadastramento, pasmem, só com os servidores. Não contratamos nenhuma empresa para fazer, fizemos um recadastramento em 45 dias, usando só o servidor público, que tem secretário que anda criticando aí do servidor público. Você não abriu uma sindicância sobre horas extras suspeitas? Não, isso aí quem estava fazendo era o Peterson, ele que tinha algumas... eu acredito, eu acho que ele estava com a dúvida se existia realmente essas horas ou não. Eu não abri. Mas a fazenda não é questão, não é só pagar? A questão é só pagar, mas às vezes ele tem o direito e também a responsabilidade de dizer, olha, isso aqui talvez não seja, eu concordo com ele. Ele questionou a legitimidade. Ele questiona a legitimidade. Por exemplo, de pessoas que saíram, ex-comissionados que saíram, diretores que saíram e que falaram que nunca tiraram férias, tinha lá 6, 7 férias tudo vencido, e tinha foto no Facebook que ele estava não sei aonde aí, de férias, e como que ele não tirou férias se tem lá. E qual foi o resultado? Houve algum resultado? Até quando eu saí, não. Eu posso fazer mais uma questão? Pois não. Faz 60 dias que eu saí do governo. Se existe a vontade de pagar e eu estava moroso no meu pagamento, 60 dias é o suficiente para ter pago tudo. Então o servidor tem que fazer o seguinte, pega no pé, porque eu já saí, 60 dias.
Então já está na hora deles pagarem tudo isso que eles falaram que não sabia, e que o Pedro falou que cobra e que não cobra. O Zanotti. O Zanotti, eu tenho que falar sempre o Zanotti. Principalmente o PEMAC, que ele falou aqui que eu não paguei o PEMAC. Ninguém sabe, muita gente não sabe o que é o PEMAC. É uma verba que vem do governo federal por cumprir metas na área da saúde. Então você cumpriu as metas na área da saúde, é feito um pagamento do PEMAC, e já que tem uma meta que tem que cumprir, esse dinheiro é dividido com o servidor. Só que tem um detalhe, a última gestão que eu tinha que fazer o pagamento, quando eu fui fazer o pagamento, eu vi que o dinheiro que veio para o PEMAC, que é uma verba carimbada, ela tinha sido usada para outras coisas. E eu falei, então não dá para pagar, nós temos que... E eu aconselhei o secretário da Saúde, falei, não paga, porque o último dinheiro foi usado para um fim que não foi esse. Se você pegar qualquer dinheiro aí para fazer o pagamento, você também vai estar cometendo o mesmo crime. Ele entrou com uma ação e hoje está no judiciário. Então, eu não posso pagar uma coisa assim. Então, só que ele não explica, ele chega aqui e fala que eu não paguei o PEMAC. Então faz o seguinte, Pedro Zanotti, senta lá com o Juan, porque agora você tem canal direto com ele, né? Porque antes você não tinha quando estava comigo, você falava comigo para eu falar com ele. E depois ele falava que não sabia. Então você agora que já está direto com ele, que você falou que você já está bem turmado, corintiano, aquele negócio todo, então você faz o seguinte, vai lá e fala para ele pagar o PEMAC hoje, eu quero ver se ele paga. Eu estou percebendo o seguinte, eu pensei que você ia dar uma indireta no Camei ou no Capivara, mas o teu alvo é o Peterson, por quê? Não, o meu alvo não é o Peterson, o alvo é o seguinte, não pode uma pessoa chegar aqui e falar assim, porque o Zanotti que chegou aqui falou que agora tem um canal direto com o Peterson e que o Peterson fez cara de eu não sabia. Eu duvido que o Peterson tenha feito isso, para ser bem sincero. Eu duvido que o Peterson tenha feito isso, porque todas as vezes que eu sentei com o Peterson, coloquei e falei, nós temos que pagar isso aqui. Falei assim, ele falava assim, ó, não dá para pagar, mas vamos fazer um plano de pagamento e cumprimos todos. Agora, me admira muito se isso aconteceu. Eu não acredito, é que o Pedro Zanotti ele é um pouco brincalhão, fala de Corinthians, esse negócio todo, e nessas brincadeiras tenta fazer ele pedala mais do que fala. É porque ele é São Paulino e não está numa fase boa. Péssima fase. Ô, Nilson, nos seus 9 meses lá como secretário, como é que era a sua relação com o STAP? Não com o Pedro Zanotti, com o STAP. Com o sindicato. Com o sindicato. Com o sindicato e com o Pedro Zanotti sempre foi muito boa. Eu sempre recebi o pessoal lá, nunca deixei de receber. Assim, muitas vezes eu não podia fazer o que eles queriam, não podia fazer o que eles pediam, porque você tem compromissos, você tem leis para cumprir, e muitas vezes é muito fácil a pessoa chegar na mesa e falar, vocês devem isso. Espera um pouquinho, eu tenho que fazer uma verificação para ver se eu devo. Aí se eu devo, eu tenho que ver como eu vou pagar. E isso não se faz do dia para a noite, infelizmente. Mas tudo sempre foi muito bem, uma relação muito boa. Tudo era muito claro. Você sempre deixou tudo muito claro para o sindicato? Para mim, pelo menos, eles nunca reclamaram para mim que existia algum problema. Oficialmente. Né? Oficialmente nunca reclamaram. Agora, lógico, teve reuniões assim acaloradas, isso é normal. Mas, qual era a sua relação com o Paulo Sérgio Capivara? Era boa? Ele participava da gestão? O Paulo Sérgio, eu sempre tive uma relação com ele excelente, excelente. Ele sempre foi uma pessoa ali, um paizão, sabe? Sempre falava, Nilson, conheço bastante serviço público, sempre ajudou muito, participava das reuniões sim, e colocava os pontos, às vezes eles viam que as pessoas estavam passando da linha, ele dava uma acalmada, porque ele também é bem tranquilo, então nunca tive problema algum com o Paulo, muito pelo contrário, agradeço bastante alguns aconselhamentos por conhecer bem o serviço público. Não teria sido mais lógico ele ter assumido a secretaria? Eu acho que sim, porque como ele sempre participou muito, ele sabia o que estava acontecendo ali. Então seria normal ele assumir, ou se outro secretário fosse assumir, que pelo menos desse um tempo para se organizar, né? Então, eu até imaginei que ele fosse assumir, mas não foi o que aconteceu. Ô Nilson, a gente tem sofrido muitos ataques nos últimos meses, porque disse que algumas críticas ao governo têm partido diretamente de vocês, algumas denúncias, é isso mesmo? A rede hoje é a principal oposição ao governo Guti em Guarulhos? Não, nós não somos oposição, Rodrigo. Na verdade é o seguinte, nós saímos do governo por questão de opção que nós fizemos, só que nós saímos para as ruas, e saímos de verdade, Guti, Zeituni, a equipe do Guti, a equipe do Zeituni, saímos para a rua de madrugada oferecendo um plano de governo, dizendo para as pessoas que nós íamos praticar aquilo. Nós vendemos isso para a população. E hoje nós queremos que aquilo seja cumprido. Entendemos que hoje o governo não está entregando o plano de governo que nós prometemos. E nós estamos tentando fazer com que o governo volte para as origens daquele plano de governo que nós prometemos para a população. Até porque se seguir o plano de governo, eu tenho certeza que a gente vai entregar muito mais do que está sendo entregue. Mas infelizmente a coisa está indo por um caminho que a gente não concorda. Então, o que a gente mais faz hoje é
verificar o que está acontecendo, vai lá e entra com... A gente põe no papel e notifica o prefeito o que está acontecendo, está aqui, está notificado, prefeito, volta aqui, você viu o contrato que deu aí, que nem foi, né? Todo mundo acha que foi a gente, mas não foi, o contrato do lixo. Não foi a gente que fez. Há chance de reconciliação ou não, Nilson? Não, vocês têm participação, vocês têm participação. Não, eu vi as suas indiretas, que falam assim, não, isso aqui foi escrito por um advogado. Texto é de advogado. Não faz sentido ali. Eu vou fazer uma pergunta política. Eu percebo, o vice-prefeito Zeituni, sempre que pode, dá uma alfinetada no Peterson Juan, secretário de Fazenda. Hoje aqui não foi diferente também. Vocês enxergam no Peterson Juan um homem forte do governo? Vamos separar. Não, o Peterson não é nosso alvo, nós não temos alvo. Nós temos a vontade de voltar para o plano de governo. Ponto. Agora, que o Peterson é um homem forte, você vem dizendo isso todo o programa. Também você disse. Entendeu? Agora, que ele ganhou força no governo, ganhou. Agora, você concorda comigo? Eu não concordo que ele é meu alvo. Não, que ele é um homem forte? Não, que ele é um homem forte no governo, não seria ingênuo da minha parte se eu dissesse que não. É lógico que ele é um homem forte, até porque você vê que todo mundo já vai falar diretamente com ele. Não falava antes e agora está falando. Então, o sindicato. É o sindicato. Mas eu acredito que todo governo, o secretário de Fazenda, tem uma... quem tem a caneta na mão. É lógico. É a chave do cofre. Se você pegar, por exemplo, ali, jurídico, finanças, gestão e governo, são as secretarias que dão Chaves, vida. né? Então, até por isso tem que ser tratado com bastante responsabilidade. Mas não é o nosso alvo, Peterson, fica tranquilo, você não é o nosso alvo. Tá certo. A minha perguntinha é rápida, sim Por ou favor. não? Há possibilidade de reconciliação com o governo Guti? Não acredito. Olha, Sim ou não? não sim ou não é muito, é judiar demais da pessoa que está aqui. Eu acho que tem muita coisa que teria que acontecer. Hoje, só para a gente finalizar, hoje eu estou num processo estadual, vocês sabem disso, eu assumi a porta-voz estadual, que é a mesma coisa que a presidência estadual. Nós estamos indo para um projeto macro aí dentro do Estado. E a rede entende que tem que fazer o papel dela como terceira via e buscar nem essa polarização de direita e esquerda. Nós estamos numa via completamente diferente disso. Algo a finalizar? Fique à vontade. Não, eu fico assim bem tranquilo, eu agradeço aí a toda essa oportunidade que vocês estão dando, eu gosto de vir aqui, vocês sabem o respeito que eu tenho por vocês, os dois. Eu tenho certeza que o prefeito e os secretários hoje que existem lá na prefeitura, eles me respeitam muito, porque eu sempre fui uma pessoa muito diálogo, vocês também sabem disso. Eu sou sempre uma pessoa que está lá conversando, tentando amenizar todos esses problemas. Vou continuar nesse papel e pode ter certeza, eu não sou homem de Facebook para ficar apimentando relações. Tá ok, obrigado Nilson Gonçalves, até uma próxima oportunidade. Obrigado, pessoal.